Vejo Cindy deitada no banco da sala, olhando para tudo que é familiar. A velha mesa, a estufa, a caixa de lenha, o velho painel de madeira nas paredes, a grande janela com vista para o fiord. Ela olha para essas coisas sem ver, e tudo está como sempre esteve. Nada mudou. Mas assim mesmo, tudo mudou, ela pensa. Porque depois que ele desapareceu e nunca mais voltou, nada mais foi o mesmo. Ela simplesmente está aqui, porém sem estar aqui. Os dias chegam, os dias passam, as noites chegam, as noites passam, e ela os acompanha, sempre com movimentos vagarosos, sem permitir que nada deixe grandes marcas ou faça grande diferença. E será que ela sabe que dia é hoje? Ela pensa. Claro, é uma quinta-feira, no mês de março, no ano de 2002. Quem diria? Ela sabe de tudo isso, mas a data precisa e essas coisas todas não lhe ocorrem. E por que haveriam de ocorrer? Que importância teriam? Ela pensa. Mas assim mesmo ela sente-se confortável e robusta, como era antes do desaparecimento dele. Mas de repente tudo aquilo volta. O desaparecimento dele, naquela terça-feira, no fim de novembro de 1979, e no mesmo instante ela se vê mais uma vez no vazio. Ela pensa, e então olha em direção à porta que dá para o corredor, e a porta se abre. E ela se vê entrando e fechando a porta ao sair, e depois ela se vê indo até a sala, parando e se postando lá, e olhando para a janela. E então ela se vê olhando para ele defronte à janela, e ela vê, do lugar onde está, que ele olha para a escuridão com os longos cabelos pretos, e também com o blusão preto, o blusão que ela mesma tricotou, e que ele quase sempre usa quando faz frio. Ele está lá, ela pensa. Está lá parado, quase como se fosse parte da escuridão, ela pensa. De fato, tão parte da escuridão que quando ela abriu a porta e entrou, a princípio nem ao menos notou que ele estava lá. Mesmo que, sem pensar nisso, sem dizer nada disso para si, ela de certa forma soubesse que ele estaria lá, daquele jeito, ela pensa. E o blusão preto e a escuridão do outro lado da janela se misturam. Ele é a escuridão é ele. Mas enfim, as coisas são assim mesmo, ela pensa. É quase como se ela, quando entrou e o viu lá, tivesse visto uma coisa inesperada, o que parece estranho, porque afinal ele com frequência está lá, defronte à janela, mas em geral ela não vê, ela pensa, ou então vê, mas nesse caso simplesmente não presta atenção, pois aquilo, o fato de ele estar lá, acabou por tornar-se um costume, como quase todo o restante, acabou por tornar-se uma coisa que simplesmente está lá, ao redor dela. Mas agora, quando entrou na sala, ela viu que ele estava lá, viu os cabelos pretos dele e depois o blusão preto, e agora ele simplesmente está lá, olhando para a escuridão. Mas por que está fazendo aquilo? Ela pensa. Por que ele está lá daquele jeito? Se houvesse o que ver do outro lado da janela, ele entenderia, claro. Mas não há nada o que ver. Apenas a escuridão pesada e quase preta. E assim, talvez, pode ser que um carro venha, e então a luz dos faróis do carro pode iluminar um trecho da estrada. Mas não eram muitos os carros que andavam por lá, porque foi assim que ela quis. Ela quis morar num lugar onde não morasse mais ninguém, onde ela e ele, Signe e Alce, estivessem tão sozinhos quanto possível. Um lugar abandonado por todos os outros. Um lugar onde a primavera fosse primavera, o outono fosse outono, o inverno fosse inverno, um lugar onde o verão fosse verão. Era num lugar assim que ela queria morar, ela pensa. Mas agora, quando tudo o que há para se ver é a escuridão, por que ele está lá, olhando para a escuridão? Por que está fazendo aquilo? Por que ele fica lá com tanta frequência quando não há nada para se ver? Ela pensa. Se ao menos a primavera chegasse agora, ela pensa, com luz, com dias quentes, com florzinhas no chão, com árvores cheias de botões e também folhas, porque aquela escuridão que agora está sempre lá, não há como suportar aquilo, ela pensa, e logo ela precisa dizer alguma coisa para ele, ela pensa, e de repente é como se alguma coisa não fosse mais como era, ela pensa, e então olha ao redor da sala e na verdade tudo está como sempre esteve.
Nada mudou. E por que ela pensa aquilo? Que alguma coisa mudou, ela pensa. Por que alguma coisa teria mudado? Por que ela pensa essas coisas? Que alguma coisa teria mudado, ela pensa. Porque afinal, ele está lá, defronte à janela, quase indistinguível da escuridão no lado de fora, mas nos últimos tempos, o que pode ter acontecido com ele? Aconteceu alguma coisa? Será que ele mudou? Por que anda tão silencioso? Mas ele sempre foi daquele jeito, silencioso, ela pensa. E afinal, o que mais se poderia dizer a respeito dele?